A paz do Senhor, bom dia, tudo bem para você? Como passou o dia ontem? Nós vamos hoje continuar o nosso devocional na leitura do livro de Atos. Estamos no capítulo 20 e eu quero orar com você e por você. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, te agradecer pela vida de cada uma pessoa que está acompanhando esse devocional. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de falar a tua palavra, de ler a tua palavra, pela liberdade que temos, Senhor, e te pedir uma bênção especial pela nossa nação, te pedir uma bênção especial pelas famílias aqui representadas. Continua conosco, Senhor, que o teu anjo nos proteja, que tu coloque um anjo à porta da nossa casa, que tu coloque um anjo à porta dos nossos lábios, Senhor, para que possamos abrir a nossa boca e falar aquilo que provém de ti. Muito obrigado, Senhor. Eu quero ler agora Atos, capítulo de número 20. Vamos lá? Deixa eu beber aqui um pouquinho de água. Beber água é muito bom, tá bom? Vamos lá? Então vamos ler Atos, capítulo 20, que tem o título que diz: Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Vamos lá. Depois que cessou o alvoroço daquele povo que estava lá querendo massacrar eles, tá bom? Falando que eles estavam blasfemando, falando que eles estavam querendo acabar com a deusa Diana, aquilo tudo que nós lemos no capítulo 19, que lemos ontem. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia e acompanhou-o até a Ásia Sópatro, nome difícil, viu? Sópatro e de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e segundo e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronto de Quios, no outro aportamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Porque já Paulo tinha determinado passar diante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. O discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer,
senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. E entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Olhe que capítulo precioso é esse. O que é que a gente encontra aqui? Praticamente é uma despedida do apóstolo Paulo. Ele sabia o que estava esperando ele. Ele tinha conhecimento de todas as coisas, porque Deus não estava deixando ele inocente. Deus já havia dito a ele: você vai ser perseguido. O perseguidor vai ser perseguido. Hã? E aí a gente encontra aqui esse capítulo de número 20, que Paulo, ele visita a Macedônia e volta a Troade. Olha que coisa maravilhosa, lá na Ásia, no versículo 1 ao versículo 16. Nesta viagem, em vista do seu propósito de visitar a Grécia, escreveu, olha o que é que ele escreveu 2 Coríntios, então visitou Corinto, o versículo 2 diz isso, ficou ali 3 meses em Corinto, olha o versículo 2, capítulo 20, e havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Ele ficou ali, certo? 3 meses e escreveu Gálatas e Romanos. Olha que preciosidade. Ele aproveita as oportunidades, ele não perde tempo. E isso é o papel de todo cristão. Não perca tempo. O tempo precioso que Deus preparou para mim e para você. E agora, no ano 58 depois de Cristo, e ele, não podendo efetuar seu primeiro pensamento, volta pela Macedônia e atravessa o mar de Nápoles a Troade. Olha só, depois disto que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando, saiu para a Macedônia. Por quê? Ele não podia voltar lá para Éfeso. Por quê? Porque tinha muita confusão, né? Então tem que ter vigilância, tem que ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. E ele faz isso. Olha só, quando ele está pregando, veja que quando fala nisso, ele faz um discurso tão longo, ele está aproveitando tanto, ele se empolga. E tem um jovem sentado na janela. Ele estava tão envolvido naquilo que ele adormece, ele cai. Olha que cilada. E tem ele como morto. O que é que Paulo faz? Ele sai, ele vai partir o pão. Ele sai e vai, se abraça com esse jovem. E ele diz, a alma dele está aí, porque o menino estava vivo, o jovem estava vivo. E isso foi um grande testemunho naquele lugar. Olha só, quando a gente encontra aqui
do versículo 17. O versículo 17 diz o quê? O versículo 17 é o discurso de Paulo aos anciãos da igreja. Olha só, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Que coisa maravilhosa! Paulo e os anciãos de Éfeso. Do 17 ao 38 desse capítulo de número 20. Para os efésios chegarem a Mileto, precisavam viajar, sabe quantos quilômetros? 110 quilômetros por terra, ou 33 por mar. Mas o discurso que ouviram serviu-lhe de plena compensação. Valeu a pena terem feito esse esforço todo. No versículo 22, tem a tradução que diz constrangido no meu espírito. O versículo 22 diz aqui, ó. E agora eis que ligado pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que de lá me há de acontecer. Tem uma tradução que diz constrangido no meu espírito. Neste discurso, Paulo fala do seu serviço, tema e sofrimento. Paulo faz um resumo da vida dele. Seu serviço era constante em todas as ocasiões, em tempo e fora de tempo, ele não perdia a oportunidade. Era humilde e afeiçoado, com muitas lágrimas e penoso pela cilada dos judeus. Outra coisa, ele era fiel. Lembra que quando Paulo ele cumpria a lei, ele era fiel à lei, e agora ele era fiel também ao Deus que havia chamado ele. Anunciando tudo que fosse útil, era público e particular. Seu tema era objetivamente o evangelho da graça de Deus. A gente vê isso no versículo de número 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério a que foi chamado. Olha que coisa maravilhosa. Olha só, subjetivamente arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo, seu sofrimento que antecipava era prisões e tribulações. A ponto de Paulo, a gente pode ver no versículo de número 35, uma bem-aventurança pronunciada pelo Senhor Jesus e não relatada nos evangelhos. Olha só, podemos também estudar este discurso da seguinte maneira. Primeiro, o que Paulo diz. Vamos ver o que é que diz o versículo 35? Olha o 35 que diz. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Olha que coisa linda. E aí a gente pode estudar esse discurso de Paulo também, assim, o que Paulo diz de si mesmo, o que Paulo diz da mensagem, o que Paulo diz da igreja e o que Paulo diz dos anciões. Olha só, e é um estudo maravilhoso. Olha só, Paulo, a si mesmo, Paulo fala da sua atuação passada, como começou com seu comportamento. Quando ele fala da mensagem que é útil, o versículo 20, que é dirigida a judeus e gregos, é útil a mensagem que ele está falando. Quando Paulo diz à igreja, é o rebanho de Deus. Quando diz aos anciões que devem olhar primeiramente para si mesmos e depois para o rebanho. Que coisa maravilhosa, olhando para si mesmo tem um testemunho a ser dado. É um capítulo maravilhoso que eu espero que você releia, vá se alimentando, ou assista esse vídeo mais vezes, mande para mais alguém, não esquece de deixar seu like para esse vídeo ir mais adiante e deixe seu comentário se você desejar, tá bom? É muito bom saber que você está aqui. Beijo no seu coração e até amanhã com a leitura de mais um capítulo desse precioso livro de Atos dos Apóstolos. Deus te abençoe.